Olá, sou Josélia Aguiar, jornalista e escritora, autora de Jorge Amado, uma biografia. O Quarta Capa hoje começa uma nova minissérie. Chama 3 Visões sobre Livro-Reportagem. Eu vou ter a alegria de conversar com 3 autores que vêm se destacando com trabalhos no gênero. Na estreia hoje, a pessoa é o Bruno Ribeiro, autor de fantasia e horror, que acaba de finalizar um projeto que foi vencedor do Prêmio Todavia de Não Ficção. Bruno está aqui com a gente para contar sobre esse percurso, as dificuldades, as emoções de fazer um projeto como esse. Olá, Bruno, um prazer enorme falar com você aqui no Quarta Capa. Oi, Josélia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês também. Vamos então agora às perguntas. Bruno, como que surgiu a ideia desse livro? Surgiu ali em 2019, em janeiro de 2019, quando eu decidi investigar um crime, foi um feminicídio que aconteceu numa cidade do Agreste Paraibano aqui, um estupro coletivo seguido de feminicídio, e o intuito foi fazer um roteiro dessa história, um roteiro de cinema. Acabou que eu escrevi o roteiro, mas o roteiro não foi para frente, e a pesquisa que eu fiz para escrever esse roteiro foi longa, muito exaustiva, né? Tanto pelo assunto em si, mas tanto pela dificuldade de falar com algumas pessoas. E eu queria usar essa pesquisa para alguma coisa, então me veio a ideia de escrever um livro-reportagem. Eu nunca escrevi, né, nesse gênero, mas é um gênero que eu consumo bastante, gosto, então comecei a escrever. Parei um momento até que chegou o anúncio do Prêmio da Todavia e que serviu como um gás para eu terminar o livro. De início, então, era um projeto de ficção e depois você entendeu que poderia virar uma grande reportagem, isso? Isso. Eu ficcionalizei a história, mudei tudo, né? Mas a história real me atravessou muito, né? Chega um ponto que algumas histórias te pegam pelo pé e não te soltam mais, e ficou me assombrando por muito tempo isso. Eu falei, não, tem que contar da forma como é. É uma coisa que aconteceu tão perto de mim aqui, com tantas pessoas que de alguma forma conhecem uma das vítimas, conhecem os culpados, é uma coisa que fala muito da Paraíba, muito do Brasil, então eu senti essa necessidade de contar os fatos. Deve ser uma carga emocional muito grande, né? Tanto a pesquisa quanto depois o retomar para fazer o livro. Pode falar um pouco sobre essas emoções que envolvem uma não ficção? Sim, eu sempre mergulhei muito no que eu escrevo, até na ficção. Eu pesquiso muito, eu me envolvo demais assim, nos projetos. E a não ficção, acho que ela exige um pouco desse mergulho. Você tem que ter, pelo menos para mim, eu acredito que se você vai escrever sobre isso, principalmente sobre crimes reais, você tem que entrar mesmo nisso. Acho que tem que expor a violência de alguma forma. O leitor também, né? Se o leitor quer ler sobre crime e violência, ele vai ter que arcar com isso, eu acho. Sabe? Da mesma forma como eu, enquanto escritor, tenho que arcar com isso também. E não suavizar as coisas. E, de alguma forma, me afetou bastante, porque falar com os familiares das vítimas, as vítimas que sobreviveram, é uma coisa que te afeta muito. Falar com o culpado é uma coisa que te afeta bastante também. E falar com os familiares dos culpados, você acaba se envolvendo numa teia de narrativas que estão em choque permanente, claro, porque são muitas famílias, é um crime que envolveu muitas pessoas, e você tem que se manter sempre meio que neutro ali de alguma forma para você conseguir ter acesso a essas pessoas. E é muito difícil lidar com essas emoções. Então, com certeza é algo que me adoeceu bastante, me obcecou muito também de alguma forma, e que não foi fácil. Quando você fala neutro, você, na verdade, está pensando numa ideia de ficar mais protegido, porque neutro, como você está dizendo, você não fica mesmo, né? Não, de forma alguma. Porque é um crime que se desdobrou em muitos outros crimes também, de alguma forma. Esse crime em si, esse feminicídio, é claro que não tem como você ser neutro. A gente sabe quem são os culpados, quem são as vítimas, né? Mas ele foi se tornando uma outra coisa também, né? Quem for ler o livro vai entender isso. É um crime que, quando eu terminei a primeira versão que eu mandei para o prêmio, digamos que ele estava resolvido. Quem tinha que ser preso foi preso. Alguns já estavam no semiaberto, né? Alguns culpados. Mas acabou que teve 2 desdobramentos enormes assim no crime, que, enfim, bem surreais, absurdos, me fizeram ter que mergulhar mais nele. Então foi se tornando um outro livro até no meio do percurso, né? Um livro que era sobre um feminicídio, acabou se tornando um livro sobre o estado da Paraíba mesmo, o próprio Brasil, foi ficando uma coisa bem maior assim do que eu imaginava. Bruno, há quanto tempo você está nesse projeto? E eu queria ter uma ideia assim do quanto você entrevistou e reuniu de material. Você tem esses números? Eu comecei ali em 2019, terminei agora em 2022, né? Quase 3 anos. Entrevistas.
É interessante esse caso, porque teve as entrevistas oficializadas, assim, no sentido que eu gravei tudo, né? Teve por WhatsApp, ali deve dar mais ou menos umas 50 entrevistas, assim, mas muitas foram na rua, conversando com pessoas, uma coisa que eu não tinha como gravar, anotava o que a pessoa falava. Eu cheguei a ficar nessa cidade por um tempo, conversando com pessoas, batendo papo. Com certeza foram mais de 100, assim. Fora as pessoas que, sei lá, estou num bar aqui em Campina Grande, falo desse caso, e a pessoa me diz, tem um primo meu que era amigo de um dos culpados, tem um irmão meu que era amigo de uma das meninas. Então é um caso que realmente é uma teia mesmo, assim. As pessoas todas, de alguma forma, parece que conhecem alguém de lá. É uma cidade, por ser muito próxima daqui, então sempre tem alguém que tem parente na cidade, conhece alguém que conhece alguém. Então muita coisa eu consegui assim. Eu estava num canto, sei lá, conheci uma policial num bar uma vez. Aí eu falei, você conhece esse caso? Ela, conhece, não sei quem investigou. Não sei quem foi um dos policiais militares que estava lá na hora de prender um dos culpados. Então foi assim, foi uma coisa que atravessou mesmo minha vida, porque todo lugar que eu ia, eu saía com isso na cabeça um pouco. Então, eu vou sair para esse tal lugar, talvez eu vou já começar a jogar esse papo numa mesa de bar, alguma coisa, e alguém pode me ajudar. Uma reunião com amigos. Em questão de autos de justiça, foram vários também. Peguei de julgamento, peguei depoimentos, todos. Entrevistei a delegada do caso, os advogados também, vídeos também, consegui alguns acessos, assim. Por ser realmente um caso, como eu falei, que essa ferida está um pouco aberta, então muita coisa eu não tive acesso, né? Mas o que eu pude ter, assim, eu tive, e com isso eu consegui escrever o livro. Bruno, você é um autor de ficção, né? De fantasia, de horror, enfim. Na hora de organizar esse material e escrever um livro de não ficção, quais as semelhanças e quais as diferenças desse processo de escrita? Olha, eu acredito que a principal diferença seja em relação aos fatos, né? Na não ficção, você está lidando com fatos, você não pode transgredir isso de forma alguma. Eu estou entrevistando alguém ali, eu posso talvez mudar um pouco a ordem que a pessoa está falando, mas eu não posso mudar o contexto que ela quer dizer, né? Então, é tudo muito mais responsável, tudo um pouco mais complexo de lidar, né, com esses fatos, de construir essa teia de narrativas, de entrevistas, de pegar autos de processo, de justiça, como juntar isso com uma fala, uma opinião minha, é bem complexo. Mas eu acho que a não ficção bebe muito da ficção, bebe praticamente quase tudo em questões de técnicas narrativas, né? A ordem com que você vai decidir contar tal fato, como você vai descrever um personagem, como você vai apresentar esse personagem para o leitor. Então, digamos que todas as ferramentas que eu uso na minha ficção, eu utilizei na não ficção. A única que eu não utilizei foi a criação em si, né? Inventar histórias, isso eu não inventei. Fala mais um pouco sobre escrever o texto. Você organizava o material como? Por capítulo? Você reescrevia várias vezes? No que isso diferencia do seu processo mesmo de escrita de ficção? Bem, eu fazia apuração, muitas vezes, fazia uma entrevista, algo assim. Eu chegava em casa, organizava isso. Eu gravei essas entrevistas todas. Tem alguns repórteres, algumas pessoas que gostam de ir anotando, só que nesse caso, como era muito sensível o assunto, eu achava mais interessante tentar não ficar, sei lá, com um caderninho na mão, escrevendo enquanto a pessoa fala, né? Às vezes ela fala alguma coisa e você escrevendo, acho que ela ficaria tensa de alguma forma. Então, eu deixava gravando e tentava manter uma conversa mais banal possível. Eu chegava com essa gravação, transcrevia tudo e organizando o que entraria em tal capítulo. Tem falas de entrevistas que eu fiz com algumas pessoas que durou 2 horas e, enfim, são 2 horas que atravessam o livro inteiro. Tem momentos da entrevista dela que eu uso no começo do livro, outros que eu uso no final. É um processo de quebra-cabeças a não ficção para mim, né? De em que lugar, onde eu vou colocar essa peça dentro da página em branco, bem mais do que a ficção nesse sentido, né? Porque realmente estou lidando com os fatos ali. E a organização dos capítulos se deu um pouco assim também. Eu tinha que contar essa história, eu já sei a história inteira, muitas pessoas da Paraíba também sabem, mas eu fui montando em termos de narrativa, de construir um clímax, também uma tensão, de logo na primeira página não dizer o que está acontecendo hoje, no caso, por exemplo. Tem muitas atualizações. Então eu tive que ter esse cuidado de ir narrando de fato como tudo foi se dando, né? Desde a época que aconteceu o crime, foi em 2012, até o que aconteceu em 2015, até o que aconteceu em 2017, até o que aconteceu em 2022. Então toda essa ordem narrativa eu também tentei manter e fui organizando os fatos de acordo com elas, e a divisão dos capítulos também. Lembrasse assim de algum momento especialmente difícil, seja na conversa com as pessoas, seja no momento da escrita. Se você conseguir lembrar de um exemplo em cada situação, ótimo. Assim, eu acho que esse se manter frio
numa entrevista como essa é muito difícil, muito. Você está entrevistando uma pessoa que você, sei lá, discorda totalmente dela, uma pessoa que você não queria estar falando com ela, mas você precisa falar. É muito difícil, isso me abalou bastante. E colocar isso no papel também, de alguma forma, é muito difícil. Eu sempre lidei com assuntos difíceis na minha literatura, mas, sei lá, às vezes eu estava andando na cidade e eu ficava pensando, putz, eu tô invadindo a privacidade de 40 mil habitantes aqui. Estou fuçando na cidade, estou catucando uma cidade inteira. Porque é um crime que, como eu falei, atravessou a cidade mesmo. Assim, é uma coisa que, para mim, é um alicerce da cidade, esse tipo de crime. Os escritores estão sempre traindo alguém, a Joan Didion fala, né? Parece que eu estou traindo a cidade. Ao mesmo tempo que eu estou ganhando a confiança de muitas pessoas ali, eu também estou traindo. Mas acredito que para você chegar no âmago de algumas questões, você tem que agir dessa forma. Então, isso foi muito complicado. Outra coisa difícil foi o momento que eu tive que ir para o Rio de Janeiro. Fui no Rio de Janeiro fazer digamos que um trabalho lá meio investigativo, e foi muito complicado também. Uma coisa que eu não vou dar detalhes agora, quando o pessoal ler o livro vai entender, mas foi bem difícil que eu tive que fazer, mas foi algo que eu acho que deu uma camada a mais para o livro, que vai ficar bem interessante. Assim, alguns fatos que eu consegui pegar lá. Então é isso, acho que o livro me atravessou a tal ponto que eu fiz esses deslocamentos. Assim, né? Falei com pessoas que talvez eu não precisava falar, mas eu fui sentindo essa necessidade de falar, e outra grande dificuldade foi finalizar o livro também. Porque como é um caso, como eu falei, que está com uma ferida aberta, chegar na página final, entender que acabou, é muito difícil. Eu ainda acho que não acabou, parece, né? Porque chega um momento que a gente tem que desistir do livro. E isso também é uma coisa que ainda me incomoda de alguma forma. Bom, mas nada impede depois de você fazer revisitas, né? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. E eu acredito que eu vou. Tem muita coisa, eu acho que ainda que ficou em aberto, que são coisas que só o tempo vai dar resposta mesmo. São coisas que realmente eu não poderia dar nenhuma resposta agora. Você falou que essa questão de elementos do narrativo, né? Você tem um domínio, né, da alegoria fantástica, enfim. Você sente que na hora de escrever não ficção, essa experiência, né, com não ficção te ajudou? Assim, em que sentido? Você pode dar detalhes disso? Ideias de como construir um texto de não ficção vieram de sua experiência como autor de ficção, sobretudo ficção de horror, fantástica? Talvez uma das coisas que me ajudaram bastante foram as convenções do gênero. Assim, quando você vai trabalhar com gênero, terror, fantástico, tem algumas convenções que você precisa seguir para a coisa funcionar, né? Alguns tropos, alguns lugares comuns até. Eu sempre pensei o livro muito como um romance policial. Eu estou lendo um romance policial com a Sangue Frio aqui, do Capote, sei lá, Garotas Mortas da Selva Almada também. Foram narrativas que me inspiraram muito. A reportagem dos Sonhadores do Sonho Dourado da Joan Didion também, acredito que foi um grande norte para mim, porque são textos que, como eu falei no começo, bebem muito de uma estrutura ficcional, que seria uma estrutura ficcional de narrativa, né? Na descrição, na inventividade, na forma como descreve os locais, as pessoas. Então, eu sempre tive em mente isso. Eu estou escrevendo um romance de gênero policial, então o que eu tenho que fazer? Trabalhar com suspense, tem coisas que eu não vou poder mostrar demais agora, vou ter que segurar um pouco essa informação. Se fosse uma peça só jornalística per si, assim, sem ser literatura, já colocaria logo ali o fato do jeito que é, sem trabalhar com ele. Então, acho que o que mais me auxiliou nesse processo foi exatamente a montagem do livro. Saber quando mostrar, quando não mostrar. Você citou vários autores já, Joan Didion, Capote. Você pode falar como é que se forma um autor de não ficção? Acho assim, primeiro, se você vai lidar com fatos, uma coisa que eu acho que esses autores têm em comum é a coragem, né? Acho que assim, para escrever você tem que ter coragem em qualquer coisa, né? Você tem que se colocar aquilo ali. Eu não acredito muito em quem vai aos poucos na coisa. Ou você se joga ou não se joga. Mas na não ficção isso é bem obrigatório, eu acho. Você tem que se colocar muito naquela vivência, naquela história, de entender as pessoas, de ter muita humanidade também, de entender. E esses autores que eu citei, acho que tinham muito isso. O Capote mesmo, acho que ele foi totalmente tragado pela própria história que ele escreveu, né? Tem uma fonte que eu entrevistei que chegou um momento que ela, enfim, é uma fonte muito importante para o livro, ela é familiar de uma das vítimas, e sempre me encontrei bastante com ela. E em um dos encontros ela chegou para mim e falou: essa história é tua também, Bruno, agora. O que me serviu quase como uma bênção, mas como uma maldição também, né? Uma coisa, você faz parte disso também, né? E eu acredito que seja isso. Acho que o que faz um escritor de não ficção é ele entrar naquela história e se tornar parte daquilo. Porque eu acho que a grande diferença de você escrever uma longa reportagem, um romance de não ficção, de uma reportagem menor é essa. É o mergulho que você dá que vai ser maior, vai ser mais profundo. Acredito que isso, pelo menos, eu fiz. O resultado, vamos ver, né? Mas esse mergulho eu dei. E como é que é se despedir dessas pessoas? Porque você já entregou o livro.
mesmo que depois você retome, de alguma maneira agora você teve que ter uma despedida dessas pessoas. Como é que é se afastar? Você falou de um pouco de um adoecimento também, quer dizer, você praticamente se refaz depois de uma experiência dessa. É bem por aí, você tem que se afastar, claro, né? Na hora tem que dar o ponto final. Mas foi difícil, inclusive teve um momento bem literal de despedida mesmo, que estava com esses familiares das vítimas, até me convidaram para uma pizza, sabe, assim, mas eu não aceitei, assim, eu fiquei meio, putz, eu não sei por que não posso fazer isso, eu fiquei com aquela frase, de novo, da Joan Didion, né? Escritor, estou sempre traindo alguém. E eu fiquei pensando nisso. Por mais que, enfim, em um momento eu coloco essas pessoas numa situação ruim no livro, claro que não. Mas fiquei pensando nisso. Não, acho que essa aproximação talvez eu não precise ter, assim, tão grande, sabe? Eu fiquei com um pouco com essa neura e tal. Mas é difícil, porque realmente uma dessas pessoas mesmo, assim, foi muito presente durante o livro inteiro. Quase uma das protagonistas. Você saber que ela tá lá dentro desse livro, que de alguma forma você não vai estar tão perto dela como eu estava antes, é um pouco difícil. Você deve ter deixado muita coisa de fora, quer dizer, você faz uma pesquisa enorme, né? E vai ali escolhendo o que entra no livro. Você pode falar um pouco sobre essas escolhas e o que entrar, o que deixar de fora? Como eu tinha falado para você, a história foi tomando caminhos maiores do que eu imaginava. Era um estupro seguindo feminicídio e foi se tornando uma coisa sobre a cidade mesmo, questões políticas, questões muito mais profundas do que eu imaginava. Eu dei um pouco de conta disso no livro, eu coloquei um pouco disso porque eu acho que quando você vai escrever sobre crimes, é interessante você falar o alicerce desse crime também, de onde ele surgiu. Acho que todo crime ele parte de uma representação em tempo real de um lugar. Por que ele aconteceu naquela época, por que desse jeito, por que dessa forma, por que essas pessoas. Aí eu tive que ter essa grande crise que eu tive de saber o que dentro desse raio-x ia ficar no livro e que ia ficar fora. Né? Até que ficou bastante coisa dentro, assim, que eu coloquei, mas no geral eu tirei bastante coisa, assim. Outros crimes que eu poderia ter falado, realmente eu tirei, porque senão o livro ia ficar muito inchado, que ia perder o norte dele também. Mas tem bastante material que você pode, talvez, aproveitar em outros trabalhos, em outros projetos, quem sabe? Sim, se eu quiser mergulhar mais em questões políticas, talvez, ou de feminicídio na Paraíba, assim, acho que até tem um material que eu poderia iniciar. Não sei se eu voltaria a esse material, mas por um desgaste mesmo, né? Eu já passei tanto tempo nele, mas quem sabe, ter coisa tem. Bruno, a conversa foi ótima. Estou super ansiosa para ler o livro. Te acompanho à distância, te admiro muito. E acho que vai ser, quando sair, um livro realmente forte e que vai emocionar muitas pessoas. Obrigado, Josélia. Espero que sim, espero que... É um livro que me emocionou, com certeza é o livro mais difícil que eu já escrevi na minha vida, em todos os sentidos, me tocou bastante, e eu espero que ele toque as pessoas também, que traga dignidade e justiça para as vítimas de alguma forma aí, e que, enfim, seja bem lido, para entender não só aqui da Paraíba, mas entender um pouco mais do Brasil também. E para você que está nos escutando e também gostou, siga o Quarta Capa no seu tocador favorito. No próximo mês eu estou de volta com uma nova conversa sobre livro-reportagem. Aguardo vocês. Um abraço e até lá!